Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, vamos ler até o versículo 16. Jeremias, capítulo 10, diz assim: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira, e nelas não há fôlego. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos exércitos é o seu nome. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que podemos ler essa noite, mas não queremos apenas ler. Meu Deus, apenas a leitura já é bênção para nós, porque durante esse ato já acontece em nós o poder, a ação do Espírito Santo, nos revelando as coisas através dos versículos, mas queremos ouvir uma mensagem vinda de ti. Queremos, meu Deus, nesses versículos entender a mensagem que o Senhor quer passar, a direção. É para isso que estamos aqui. Não viemos, ó Deus, das nossas casas para ouvir historinhas de homens, filosofias, mas queremos ouvir a tua palavra. Esse Deus poderoso que nós lemos aqui, queremos que ele fale conosco. Fale então, Pai, ao nosso coração. Que o teu Espírito Santo faça isso em cada um de nós e que possamos dar lugar a ele e a nenhum outro, meu Deus, somente ao Espírito Santo. Que ele tenha liberdade entre nós e que ele tenha liberdade sobre a minha vida, porque eu coloco ela nas tuas mãos para que eu seja o teu mensageiro essa noite e que todos nós possamos ser abençoados. Obrigado, Senhor, assim oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido, pode sentar. Amados, todos nós temos na infância, cada um de nós foi ensinado a temer alguma coisa.
Essa mensagem tem muito a ver, e eu dou graças a Deus por isso. Eu sou um usuário frequente daquele versículo que diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando eu fui incumbido de pregar à noite, eu fiquei feliz que pela manhã o Espírito Santo já tratou de uma mensagem, preparando a igreja através do tema, né, das ações da nossa mente. Se você esteve aqui pela manhã, você vai perceber que o tema tem meio que uma continuidade, porque também se trata de ação da nossa mente e na nossa mente. Nós ouvimos pela manhã, não é, que nós, ao ouvirmos alguma coisa, nós, em vez de olharmos para um lado bom, tendemos a olhar para um lado pessimista e ruim. Isso é uma ação da nossa mente, talvez um gatilho mental, não é algo que estamos acostumados a fazer. A nossa mente nos prega várias peças, e quando eu disse agora que todos nós fomos ensinados a temer alguma coisa, isso aconteceu e a nossa mente começou a trabalhar a partir daí, não é? Em cima disso, quem na infância não foi ensinado a temer o homem do saco? Não é? A cuca, tem mais, saci, mula sem cabeça, sei lá quem você tinha medo na sua infância. Eu tinha pavor do Drácula. Não é? Houve um tempo lá em casa em que o lobo mau mandava mais que eu. Se ele não obedecesse, meu filho está ali, hoje ele já não tem mais esse temor, porque também vamos dizer que os temores mudam, não é? Os medos mudam, porque a nossa mente também vai amadurecendo de uma certa maneira. Talvez hoje tenha mais medo de uma prova de biologia, não é? Muitos têm pavor agora da prova de matemática, não é? Tremem-se todos, mas durante um tempo lá em casa, quando eu queria impor alguma coisa, eu falava assim, olha, vou chamar o lobo mau, hein? E aí ele obedecia, eu falei, opa! Então ele foi ensinado a temer lobo mau, e essas coisas, não é? Que todos nós passamos. Acontece que quando dizem para vocês isso, quando cantam aquela música, né? Dorme neném, que a cuca vem pegar. E aí você começa, a sua mente começa a desenvolver, começa a imaginar, começa, né, a crescer aquele assunto na sua cabeça. Acontece, irmãos, que isso vai se tornar frequente na sua vida. Ao longo da sua caminhada, como eu disse, você não vai mais temer o lobo mau, o conde Drácula, mas você vai temer outras coisas. Como eu disse, às vezes é uma prova de uma matéria, às vezes é estar aqui, ter que falar em público, falar para um monte de gente. Tem gente que fica com pavor, eu tenho pavor. Você pegar na minha mão, ela está gelada, eu não estou aqui tranquilo, mas de uma certa maneira você consegue dominar, não é? Você consegue se acostumar com isso, mas os temores existem e vão acompanhar pelo resto das suas vidas. O problema é que a nossa mente trabalha com isso, e ela começa a desenvolver, não é, esses temores, e aí, à medida que a gente cresce, os temores se tornam de outra maneira, mas eles estão presentes nas nossas vidas. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente pode falar disso com muita propriedade, né? Talvez alguém que mora no interior, na roça, quando vai andando lá pelo meio do caminho, tem medo, não sei, do boitatá, de aparecer lá um lobisomem, não é? Aqui no Rio de Janeiro basta você vir um motoqueiro. Se você vir um motoqueiro, você já treme. Antigamente, quando o cara usava o negócio de entrega de comida, né, entregador, você ainda relaxava. Hoje já não dá mais, porque o cara já está se disfarçando de entregador, então você já começa a roer as unhas. Ai meu Deus, vai parar uma moto do meu lado no sinal. Então você teme alguma coisa, a sua cabeça começa a construir esses temores, eles vão se transformando, se amadurecendo,
podemos dizer assim. Então, queridos, nós, de certa maneira, criamos ídolos. Isso nada mais é do que um ídolo que a sua mente está criando. A sua mente criou. O ídolo é, por definição do grego, ele é, não é, uma visão, um fantasma, uma imagem, alguma coisa que a sua mente criou. Aquilo que você tem, não é, como algo gigante que você não consegue enfrentar, não vai conseguir superar, mas ela acontece. Culturas temem diversas coisas, não é? Começou na década de 90, em Porto Rico, se não me engano, o medo, né, a história, uma lenda urbana do chupa-cabra, já ouviu falar? Isso começou em 1990, com uma mulher, um cara começou a pesquisar e encontrou a primeira mulher que viu, e viu de fato um animal, não é? Com uma aparência estranha, mas à medida que foram estudando, né, foram acompanhando os casos, descobriram que se tratava de um lobo que por causa de sarna perdeu, né, todos os pelos, e aí você olha aquilo de noite e tem uma aparência estranha e você acha que é um bicho do outro planeta, que é um monstro, né? Falando de outro planeta, tem o ET de Varginha, que também surgiu na década de 80, se não me engano, e aí em cada lugar, em cada, né, cultura, eles têm os seus temores, coisas que as pessoas imaginaram ver e começaram a contar uma para outra, e aquilo foi se difundindo, mas a sua cabeça, como Red Bull, te dá asas, e você começa a imaginar coisas, começa a ver coisas onde elas não existem, nunca existiram, né? Voltando ao assunto do meu filho, eu com um tempo queria mostrar para ele, né, de que isso não existia, e ele dizia, mas pai, eu tenho medo. Eu falava, meu filho, tudo bem, vamos ver, você tem 10 anos, já contei isso uma vez. Há 10 anos esse infeliz tenta te pegar e não consegue. Ele é muito incompetente ou ele não existe, meu filho. Isso é coisa da sua cabeça. É uma coisa real, não é? Lógica, mas a nossa cabeça, irmãos, é difícil de controlar. E a gente começa a imaginar coisas, o pavor toma conta de nós. E é nesses momentos que o inimigo trabalha, porque nós acabamos nos esquecendo de Deus. Se você leu esses versículos de Jeremias comigo, você viu que ele fala dos ídolos e fala de Deus. Fala, não é, de como os ídolos nada são, mas engrandece, coloca as qualidades de Deus. Ele vai sempre fazendo um paralelo entre os dois. Na minha Bíblia tem um título aqui, Contraste entre o Senhor e os ídolos. É uma comparação que Jeremias coloca aqui, porque nesses momentos nós nos esquecemos de Deus, e Ele é real. Deus não é fruto da sua imaginação, Deus é real, mas a nossa mente começa a ficar tão temerosa das coisas que nós nos esquecemos do Deus verdadeiro, todo-poderoso, e que está do nosso lado. Está ali, Ele é onipresente, Ele está do seu lado em todo e qualquer momento. Queria ler contigo Mateus capítulo 10, versículo 28. Veja alguns versículos, para que a gente abra o nosso entendimento a respeito desse tema. Veja só as palavras de Jesus nesse versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Eu li certa vez alguém dizendo, se nós temêssemos a Deus como deveríamos temer, não teríamos razão para temer o diabo. Isso também é outra coisa que dentro da igreja desenvolve e vai longe. Crente com medo do diabo. E tem, irmão, tem muito. Tem crente que você ouve ele dizer assim, olha,
fizeram um trabalho para mim. Olha, me falaram que fizeram uma macumba, fizeram não sei o que, oferecer. Mas o cara fala trêmulo. E você fica assim, mas por que o medo? Por que o pavor? Às vezes as pessoas, né, chegam e dizem assim, olha pastor, o diabo está furioso comigo. E a gente diz, graças a Deus. Imagina se ele estivesse feliz com você, ele estivesse de mão dada, rindo contigo. Que bom que ele está furioso contigo. Mas você está com medo dele por quê? Porque você não conhece o Deus verdadeiro. Então, se você conhecesse o Deus a quem você serve, você não teria que temê-lo. Então, é o que Jesus diz aos seus discípulos, lá na primeira carta de João, queria que você abrisse comigo, primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 4, versículo 18, 1 de João 4, 18, diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Então, se nós entendêssemos, lembrássemos quem é o nosso Deus, é aquele Deus que nos guarda, que nos coloca debaixo das suas asas, estamos no seu amor, ali não deveria haver medo, porque o amor lança fora o medo. E aí, aqui diz que o medo produz tormento. Veja, irmãos, é isso que tem produzido na vida de muitos de nós. Voltando ao assunto de manhã, nós vivemos atormentados com coisas que tememos, nem sabemos se vão acontecer. Eu me coloco nisso também, irmãos, me coloco nesse meio também. É algo que todos nós temos que vigiar, porque se deixarmos o medo, produz tormento e faz com que você se esqueça do verdadeiro Deus, do Deus a quem você serve, o Deus Todo-Poderoso. Então aqui Jeremias faz esse contraste, esse contraponto, não é? Entre Deus e os ídolos. Os ídolos são feitos assim, já começa dizendo, né, que não aprendais, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Então eles tinham um temor com relação às coisas dos céus, astrologia, outros deuses eram adorados. E aí ele fala dos costumes dos povos, como eles trabalhavam neles, mas ele diz, Deus não é assim. Deus é o Deus Todo-Poderoso, sempre exaltando Deus, sempre colocando Deus, quem Ele realmente é, no seu lugar devido. Nós temos a mania de colocar os nossos medos muito maiores do que o nosso Deus. Colocamos nosso Deus pequeno demais diante dos nossos temores. E aí eles nos atemorizam e aí nos congelam. A gente não consegue fazer nada. Então, Deus está nos lembrando a ouvi-lo. O que eu preciso fazer quando isso vem sobre mim? É o que diz aqui o versículo 1. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Ouça a palavra que Deus fala a você. Você hoje está aqui ouvindo a palavra. Você de manhã ouviu a palavra. Ouça a palavra que Deus tem dito a você. O Espírito Santo vai te fazer lembrar das palavras que te foram ditas. Então, no momento do medo, no momento do pânico, né, do temor, o que Deus diz? Ouça a palavra que eu tenho falado a você. Você não vem ao culto, não é, para que a palavra entre por aqui e saia por aqui, não é? Hoje de manhã o pastor falou da diferença entre ver e enxergar. Tem uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é aquele que recebe a palavra e presta atenção. Você não veio aqui para escutar, você veio para ouvir. E quem ouve, lembra da palavra que Deus fala. Então nós precisamos
nos lembrar do que Deus tem dito. Primeiro, irmãos, então eu queria ver alguns pontos contigo desse Jeremias 10. O primeiro é que os ídolos nada são diante de Deus. Como eu disse, nós, com os nossos temores, nós criamos ídolos. Acontece que você agora não tem mais a imagem de um lobisomem na sua frente, mas você cria como ídolos os seus problemas. Esses são os seus temores de hoje, não é? Todos nós temos temores, temos medo. Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que essa situação vai vingar? Será que vai dar tudo errado? Será que eu vou perder tudo? E aí, irmãos, isso começa a nos atormentar. Esses são os nossos ídolos. Mas, primeiro ponto é que eles nada são diante de Deus. Isso é que precisamos lembrar. Uma época, né, que nós vemos aqui, era uma época em que o povo se desviava a adorar outros deuses. Eles se desviavam do Deus verdadeiro, do Deus de Israel, que tantos milagres e tantas maravilhas fez com eles. E eles começam a se desviar desse Deus e a servir a outros deuses. Um pouquinho antes, no capítulo 2, no versículo 5 de Jeremias 2:5, diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. E o verso 11: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. O que Deus diz àquele povo, ao povo de Judá naquele momento, é que eles se afastaram e foram atrás de nulidade de ídolos. E nós estamos fazendo, ou podemos fazer a mesma coisa. Estamos indo atrás da nulidade dos nossos problemas e dos nossos medos, e não nos lembramos que estamos nos afastando de Deus. No verso 11, ele pondera: alguma nação que tem esses ídolos aí, esses deuses com letra minúscula, porventura algum deles foi abandonado? Não, mas vocês me abandonaram. Como? Como, pastor? Eu abandono a Deus nos momentos em que você o coloca inferior aos seus temores, incapaz de vencer os seus temores. Aí você está indo atrás da nulidade dos ídolos. O povo naquela época temia por sua proteção e colocava a fé no templo e não em Deus. Está aqui em Jeremias, no capítulo 7, do versículo 1 ao 7, palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por essas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Então, aqui, Jeremias está relatando que eles, não é, com temor, Jeremias pregava que os povos do norte estavam vindo, que não havia escapatória, que eles iam para o exílio e era melhor não resistir. Mas eles procuravam se apoiar em palavras falsas, que diziam templo do Senhor, como se fosse uma mandinga, como se fosse um mantra a ser repetido, para que nada aconteça. Então eles estavam colocando a fé em outras coisas e não em Deus. Vejam, irmãos, como as pessoas se afastam das palavras que Deus diz.
o Senhor diz: confia em mim, eu sou o Deus que te guarda, fui eu que coloquei você nesse lugar, me obedece, emenda os teus caminhos, faz a minha vontade, e eu vou te dar paz nesse lugar que eu te dei. Mas as pessoas escolheram se afastar, deixaram de ouvir as palavras de Deus e colocaram a fé deles em atitudes, rituais. Voltando lá ao capítulo 10, do verso 2 ao 4, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Então a palavra de Deus é: não aprenda o caminho deles, não aprenda os costumes deles, não costuma as atitudes, os rituais. Ele diz aqui no 13, os costumes deles são vaidade, vazios, não tem nada a oferecer. Então não ande nesse costume, porque a palavra de Deus tem conteúdo, a palavra de Deus tem bênção, a palavra tem uma mensagem para você, tem uma direção. Os ídolos, os costumes dos gentios, o caminho deles não tem nada para a sua vida, é vazio, mas eles resolveram seguir a nulidade dos ídolos, a seguirem a plenitude de Deus. E os ídolos, irmãos, nada podem fazer. O seu medo, nada pode fazer. O seu pavor, nada pode fazer. É o que diz aqui no versículo 5 do capítulo 10. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ou seja, eles não vão fazer absolutamente nada com você, nem o mal, nem o bem. Mas a sua mente, com o seu temor, o alimento, daquele pavor, aí sim pode ter consequência na sua saúde. Você pode começar a ter problemas de estômago, problemas de pele, enfim, até câncer, queridos, por causa de temor, pavor. Você começa a jogar um monte de toxina no teu sangue e com o tempo você acaba desenvolvendo doenças. Mas não que os ídolos possam fazer alguma coisa, porque aqui está dito, eles são como espantalho em pepinal. São como aquele espantalho que a gente vê nos filmes no meio da plantação. Alguém tem que pegar eles dali e levar para o outro lado, porque eles não andam. Eles não podem fazer nada contigo. Então ele diz: não tenhas receio deles. Não tenha medo. O seu medo não vai adiantar de nada. Então, queridos, nós às vezes fazemos dos nossos problemas os nossos ídolos. Nós colocamos os nossos problemas como paredes intransponíveis, poderosas, inalcançáveis, e não consigo derrubar. É a mesma imagem que você tem lá do mula sem cabeça. Quando você vê, você acha que o que você faria se você visse? Não, eu vou te encarar. Você tem pavor, você corre, porque acha que ele é insuperável. Mas o que a Bíblia diz é que eles nada são. São frutos da nossa imaginação, e nós fazemos deles poderosos, inatingíveis. Mas isso é porque você não se lembra do verdadeiro Deus a quem você serve, do Deus Todo-Poderoso que está contigo. Então o que nós precisamos fazer é nos lembrar de Deus e de quem servimos. É o que ele diz no contraponto do versículo 6 e 7. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Veja como ele contrapõe. Os ídolos são espantalho. Deus, não tem ninguém semelhante a ti, Senhor. O Senhor é grande.
O Senhor é grande, é poder do teu nome é grande. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, a Ele sim, a Deus sim é devido o temor, o respeito, porque Deus é real. Os seus problemas, o fruto da sua mente, seus temores, nada podem fazer, são um espantalho, mas Deus não. A Ele sim é devido o temor. Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas cadê da gente lembrar disso na hora dos medos? Na hora que a gente pega aquele problema na frente, né? E a primeira coisa que vem à nossa cabeça é: não vou vencer, não vou ganhar, não vou superar, eu sou fraco demais, esse troço é grande. E eu já ouvi histórias de que outras pessoas sucumbiram na frente dele e eu também não vou ganhar. Queridos, lembre-se das palavras de Deus, como Jeremias diz aqui: ninguém há semelhante a ti, Senhor. O temor somente a ti é devido. Segundo ponto, irmãos, é que os ídolos que nós construímos, não é? Eles são apenas frutos da nossa imaginação, como eu disse. Assim como os ídolos daquele tempo, nós também somos reféns da nossa imaginação e deixamos que ela nos domine. Nós criamos e depois nos tornamos reféns daquilo que criamos, do pavor, do medo, né, da imensidão do problema. No verso 8 e 9 ele diz: mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Querido, você já viu a habilidade da sua mente em criar pavor? Em desenvolver o medo? Olha só que imaginação que o homem teve, né? De criar todos esses animais aí imaginários, todos esses pavores, todas essas lendas. A nossa imaginação vai longe. Se eu falar para você que viu um bicho com 3 olhos, daqui a pouco você vai dizer: ele tinha 5. O outro: não, ele tinha 10. A cabeça dele era desse tamanho e tinha 300 dentes. A tua imaginação vai longe e você começa a alimentar o medo, o bicho, o problema. Você quer tornar ele grande demais. E aí você se torna refém daquilo que você criou. Era exatamente assim que os ídolos eram retratados. Olha, são obras de homens hábeis. E eles são vestidos de azuis e púrpuras. São lá colocados prata, ouro. Você não está fazendo isso no teu problema. Você não está botando púrpura, não é, ouro, mas você está enfeitando. É como se você a cada dia colocasse um adorno nesse seu temor, nesse seu problema, que você está se tornando refém dele. Você está fazendo com que ele fique cada dia mais assustador para você. E ele a cada dia cresce diante de você. É isso o que a nossa imaginação faz. E uma vez dominados, as consequências começam a aparecer. A ansiedade, não é? Nunca vimos, né, como diz o Lula na história desse país, nunca vimos tanta gente tomando remédio controlado, tantos remédios para dormir sendo consumidos, tantas pessoas aí com problemas psicológicos e psiquiátricos, porque começam, né, a imaginar as coisas, e aí a ansiedade, a insônia, o abatimento, a angústia, tudo isso toma conta do homem. E aí a gente se afasta de Deus, a gente se esquece do Deus Todo-Poderoso, e a palavra de Deus é a solução para essas coisas. Se a gente se lembrar do que de fato Deus é para nós. Abra lá em Lucas capítulo 12, versículo 25. Lucas 12, 25, tem um alerta
de Jesus para nós a respeito desse problema. Lucas 12, 25, ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Você, com a sua ansiedade, com a sua imaginação, não é? Com a sua psique aí trabalhando fervorosamente, o que você pode acrescentar? O que você pode resolver ao curso da sua vida com ela? Nada, absolutamente nada. A única coisa que você pode fazer é prejudicar a você mesmo, prejudicar a sua saúde. Salmo capítulo 4, o Salmo número 4, no versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 8. É um salmo de Davi, em que ele diz isso no momento da angústia. O Salmo 4 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O que Davi faz no momento da angústia, ele diz aqui: irai-vos e não pequeis. A gente usa muito isso, né? Dizendo na igreja, mas ele diz aqui: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Quantos de nós, durante o dia, passam com essa angústia, ansiedade, deitam no travesseiro e não fazem isso? Ele diz aqui: confie no Senhor. Quantos de nós se lembram disso, no momento em que deitamos a cabeça no travesseiro? E aí Davi, fazendo isso, ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Queridos, isso é a atitude de alguém que confia em Deus no momento da angústia. É alguém que não deixa com que os problemas criem monstros na sua imaginação, que tirem, né, a sua paz, a sua tranquilidade. Salmo 42 também, um salmo dos filhos de Corá, Salmo 42, os versículos 5 e 6, diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Qual é a solução, irmãos? Lembre-se de Deus. Lembre-se das palavras de Deus. A alma está abatida, está perturbada. O que o salmista diz: espera em Deus, pois ainda você irá louvá-lo. Confie em Deus e você vai ver que esse problema que você tanto teme, ele vai ser reduzido a nada. Nós precisamos lembrar mais de quem é Deus e o que Ele já fez na minha vida e na sua. Nós não pensamos nisso. Indo lá em Isaías, no capítulo 40, antes de voltarmos para Jeremias, Isaías 40, do verso 21 ao 26, diz assim o profeta: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha.
A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Veja então o que Isaías diz a respeito de Deus, semelhantes às palavras ditas lá em Jeremias. Veja só, irmãos, como a Bíblia fala de Deus, da sua grandiosidade, do seu poder, da sua capacidade incomparável. Por isso ele faz um contraste entre Deus e os ídolos. Nós precisamos então nos lembrar de quem é Deus e de que Ele já fez muita coisa na minha vida e na sua. Se a gente se lembrar disso, nós vamos perceber que, na verdade, os nossos ídolos, aquilo que nós criamos, se tornam ridículos, se tornam tão pequenos que não dá nem para começar, não é? Se você começar a fazer a comparação e se lembrar direitinho de quem é Deus, você vai fazer como nós vimos aqui em Isaías, como Davi no salmo que ele escreveu, como o próprio Davi quando esteve para enfrentar Golias: tu vens a mim com lança e com estudo, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou olhando para você, não estou imaginando, você é grande, mas eu não estou vendo você maior do que o meu Deus. Então, Deus me mandou, eu vou te enfrentar. Eu estou mais focado em Deus e no seu poder do que em você e na sua estatura. Enquanto todo o povo de Israel estava com as pernas bambas, olhando para o tamanho de Golias. Então, nós, olhando na verdade, percebendo o tamanho de Deus, não dá nem para começar, irmãos. Não dá nem para fazer cosquinha, né? Como dizem aí no popular. Ele é o Deus Todo-Poderoso, como nós vimos, e está aqui no versículo 10 de Jeremias 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é o Deus Todo-Poderoso e nada na terra pode suportá-lo, nada na terra pode superá-lo. Então a gente fica olhando, não é? E muitas vezes a gente é levado pelos filmes também, guerra entre bem e mal. A gente fica assim, quem vai vencer? Roendo as unhas, não é? Queridos, a Bíblia já diz quem é o vencedor. A Bíblia já diz quem triunfou sobre todo o mal na cruz. Então não tem como ficar em dúvida, será que o mal vai ganhar? No filme pode ter dúvida, na nossa vida real, não. Deus sempre vence. Ele não é vencido pelo mal. Já está escrito, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador, verso 12 e 13. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Ele é o Criador, criou todas as coisas, inclusive a sua mente. Inclusive isso, e ele sabe que a sua mente é fértil, ele sabe que a sua alma é um alvo de Satanás, e ele fica tentando mandar setas, né, nas nossas mentes, para que a gente se desvie de Deus, e comece de fato a temer aquilo que ele planta na nossa mente. Mas Deus é o Criador, ele é inigualável. Verso 16, não é semelhante a estas aquele que é a porção de Jacó. Veja que o aquele está com letra maiúscula. Então ele começa a falar das imagens de escultura, do trabalho dos ourives, e ele diz, não é semelhante a estas, ou seja, daqui para trás,
aquele que é a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança, Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele é inigualável, incomparável, não há temor, não há problema que resista diante dele. O que você precisa fazer é trazer à sua memória quem é Deus. Nós temos aí aqueles adesivos de carro que dizem, né? Não diga para Deus o tamanho do seu problema. Mostre para o problema o tamanho do seu Deus. É meio clichê, mas é verdade. Então nós precisamos reconhecer que Deus é inigualável e Ele é o nosso Salvador. Lá agora no Evangelho de João, já estamos indo para o fim, João 4, versículo 42, veja só o que diz a palavra de Deus. E dizia uma mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui é a passagem da mulher samaritana que conhece Jesus no poço, e aí ela fala, né, aos homens, e eles vão lá ver e dizem: olha, realmente não é pelo que você falou não, mas agora que eu ouvi esse cara e eu o vi, eu tenho certeza que ele é verdadeiramente Salvador do mundo. O que nós precisamos é ouvir dele, conhecer ele verdadeiramente. Se nós voltarmos os nossos olhos para ele, nós vamos ter essa certeza. O Senhor é realmente o Salvador do mundo. O Senhor é realmente o Todo-Poderoso. O Senhor é o Criador, o Senhor é inigualável. Pô, meus problemas então, vocês viraram poeira. Vocês foram dizimados a nada. Eles, os nossos ídolos, voltando lá a Jeremias, eles não são eternos, é o que diz o versículo 11, Jeremias 10, 11. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. Querido, guarde no seu coração, os ídolos que você criou, os seus problemas desaparecerão. Amém? Não são eternos. Problemas não são eternos. Ídolos desaparecem. Eles são temporários. Não há verdade neles. É o que diz o versículo 14. Todo homem se tornou estúpido, não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Veja como nós somos envergonhados por aquilo que nós mesmos criamos. Como nós ouvimos hoje na mensagem de manhã. Maria Madalena imaginou um cenário, né, viu e imaginou o pior, mas ela mesma foi envergonhada, porque ela foi refém daquilo que ela criou, mas ela foi envergonhada porque viu que na verdade Jesus triunfou, na verdade Jesus ressuscitou. Então aqui diz que as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego, então não há verdade nelas. Não existem. Você, na verdade, está criando um monstro. Não estou dizendo que você sai daqui, o pastor disse que eu não tenho problema nenhum. Não estou dizendo isso. Amanhã você vai acordar e vai para o seu trabalho e você vai vê-los. Mas o que eu quero é que quando você os veja, você veja Deus acima deles. Que você os veja e diz assim: agora você não é tão grande para mim, porque eu me lembrei de que eu sirvo a um Deus muito maior do que você, infinitamente maior. Então, você agora para mim é ridículo. E em algum momento da minha vida você vai virar fumaça, vapor, vai desaparecer. O versículo 15 diz: vaidades são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão aparecer. Então, no tempo certo, irmãos, eles irão desaparecer. No tempo certo, como na sua infância. Eu tinha medo do lobo mau. No tempo certo, querido. Toda criança tem medo. No tempo certo, o temor vai desaparecer. Então, os seus problemas também, queridos, que eu deixo para você no final, já encerrando, mate-os hoje. Mate esses ídolos que estão te atormentando.
Não faça deles monstros maiores que o seu Deus. Não deixe que eles afastem você do Deus verdadeiro, porque Jesus, lá em João 8,36, diz: se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, você é livre. Então não se torne prisioneiro dos seus temores, dos seus problemas. Mate eles hoje e desfrute da liberdade em Cristo. Lembre-se do que Ele já fez por você e descanse. Problemas não são eternos, mas o nosso Deus é. E diante dele nada são. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela palavra de exortação. Obrigado, meu Deus, por ter nos lembrado de quem o Senhor é. Coisas simples, meu Deus, que não deveríamos nos esquecer, porque o que o Senhor já fez por nós já é suficiente para não temermos mais nada. Meu Deus, que nós a partir de hoje possamos colocar o Senhor no devido lugar. Colocar o Senhor, meu Deus, na posição de onipotente, de onisciente, de onipresente, de um Deus que cuida de nós, de um Deus todo-poderoso, ó Pai, que quer o nosso bem e nos guarda. Ó meu Deus, não permite que a nossa mente viaje e faça de temores, de problemas, que são reais inclusive, mas que não faça deles, meu Deus, algo intransponível, maior do que o Senhor, e que haja um pavor, meu Deus, nos congelando e nos afastando de Ti, mas que nós possamos lembrar que o Senhor é muito maior, que o Senhor é um Deus grande, que o Senhor é um Deus todo-poderoso. Ó meu Deus, que isso traga paz ao nosso coração, que possamos ter os olhos segundo Davi, que tinha um coração segundo o Teu, mas que nós sejamos como ele, que nós possamos olhar para os nossos problemas, mas ir contra eles, em o nome do Senhor dos Exércitos, que é maior, que é intransponível, que é incomparável, digno de honra, glória e louvor. Assim nós oramos, Pai, agradecendo ao Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Os irmãos vão servir a ceia, todos os que são cristãos estão convidados. Meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei, e ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei,
pois eu sou teu, tu és meu. Aqui está o pão que simboliza o corpo de Jesus. O corpo que padeceu por nós, sofreu, foi moído pelas nossas transgressões. E como ele mesmo diz, fazer isso em memória de mim. Um memorial. A ceia é um dos poucos memoriais da nossa igreja. E o memorial é para que você lembre, é para trazer a lembrança da entrega do Senhor Jesus, que morreu como um cordeiro pascal, foi imolado por nós. Então nós fazemos isso, participamos, trazendo à memória a atitude do Senhor Jesus, que se entregou por nós num sacrifício vicário. Pai, obrigado por esse pão e pelo que ele representa. A sua entrega, meu Deus, em nosso favor. A sua entrega substituiu a todos nós que deveríamos ter passado por isso para pagarmos o preço. Mas o Senhor se entregou por nós. E queremos, meu Deus, nesse momento, trazer à memória isso. Trazer à memória, meu Deus, aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez reconhecemos que o Senhor é um Deus inigualável. O Senhor é o nosso Salvador. Obrigado, ó Pai, e por isso participamos do pão nesse momento e o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Da mesma maneira está o cálice, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. A Bíblia diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Por isso foi necessário que Jesus tivesse seu sangue todo vertido, todo extraído do seu corpo, para que todos os nossos pecados fossem perdoados. Não somente os daquele momento, mas o do mundo todo, não somente de agora, mas para sempre. O sangue eficaz que perdoa todos os pecados, inclusive os nossos, do dia a dia que eventualmente cometemos. E por isso, nesse momento, também clamamos ao Senhor, agradecendo pelo teu sacrifício, mas clamando ao Senhor que perdoe os nossos pecados, os pecados eventuais, agradecendo ao Senhor e também trazendo à memória o que isto representa, a aliança que temos com o Senhor e temos uns com os outros. Obrigado, meu Deus, por esse momento e assim agora participamos do cálice em nome de Jesus. Amém. Vamos participar.